paz do Senhor a todos os queridos, sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa campanha de 21 dias de jejum e oração. Hoje estamos no 8º dia. As famílias sobrevivem às tempestades com fé em Deus. A palavra do Senhor, lá em Hebreus 11, 6, nos diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A palavra do Senhor nos fala que Deus, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é Senhor, Ele está acima de tudo e de todos. Ele tem controle tanto na terra quanto no céu. Ele tem controle da minha vida, Ele tem controle da sua vida. E Ele nos convida a termos fé, a buscarmos desenvolver com Ele um relacionamento, a desenvolver com Ele intimidade. E quando nós buscamos essa intimidade, as tempestades, as lutas, as adversidades que têm assolado tanto a minha casa, a minha família, a sua família, você vai ser fortalecido, você vai ser renovado, você vai ser edificado e você vai conseguir passar pela adversidade, pela tempestade, pela luta com fé, com segurança naquele que você confia, que é Deus. A palavra do Senhor, lá em Gênesis 6, ela fala que Noé achou graça diante de Deus. Noé andava com Deus. Então disse Deus a Noé. Ele havia dito a Noé todos os seus planos, projetos, tudo aquilo que ele havia resolvido fazer. Ele explicou os motivos a Noé. Ele deu o projeto para que Noé construísse. Ele deu ordens para que Noé obedecesse. Então, a partir daí, a partir desse relacionamento, a partir dessa intimidade que Noé tinha com Deus, ele pôde crer. Ele pôde ter fé. E a palavra do Senhor nos diz que Noé obedeceu ao Senhor e ele construiu a arca. Ele fez ali aquele plano, aquele projeto de Deus, ele executou da forma que Deus gostaria que ele fizesse, da forma que Deus instruiu a ele para fazer. E o que aconteceu? Noé foi convidado, o Senhor determinou a Noé: entra na arca, toda a tua casa, quer dizer, tu e toda a tua família. Olha só quanto Deus é soberano. Quando nós nos aproximamos dEle, quando nós estamos dispostos a alinhar a nossa vida com a vontade, com o plano, com o projeto de Deus, Ele não só abençoa a você individualmente, mas Ele abençoa também a sua casa, a sua família. Deus explicou para Noé que ele ia passar ali 40 dias e 40 noites, e ele faria chover, e Noé cumpriu, manteve, cumprindo essa ordem de Deus. Deus nos amou tanto, Ele nos amou primeiro, e Ele quer se relacionar conosco, Ele quer desenvolver intimidade, Ele quer se aproximar, Ele quer se relacionar com você. E cada vez que você se aproxima de Deus, cada vez que você busca compreender a Deus, cada vez que você busca intimidade com Deus, você vai se sentir mais seguro, você vai se sentir mais fortalecido, porque a própria palavra do Senhor fala que o Senhor nos fortalece na força dEle. Aleluias! Em Atos 8, 6, ao cabo dos 40 dias, Noé abriu a janela e começou a testar para saber se a água havia baixado. Olha só, Noé testava, abria aquela janela e olhava
ali, da forma que ele encontrou ali para poder fazer o teste, tanto que foi com o corvo quanto com a pomba, ele fazia um teste, ele experimentava para saber se já era o momento, já havia findado os 40 dias e 40 noites de chuva. Porém, Noé aguardou a direção de Deus. Como é que nós podemos aguardar a direção de Deus? Como é que nós temos a certeza que Deus fala conosco? Nós temos um manual de regra, de fé e de conduta, que é a palavra do Senhor. Mas nós também temos o Espírito Santo, o Consolador, o nosso ajudador, que nos assiste a todo instante, todos os dias. Seja qual for a adversidade, tire tempo, dedique-se a Deus, busque nele a resposta, o caminho, o processo e obedece. Siga as instruções, siga corretamente aquilo que o Senhor determinar para você, porque você vai se ver, vai se perceber sendo abençoado, abençoada, e todos à sua volta, a sua casa, a sua família vai receber a porção também. Dando sequência, a Bíblia nos diz que quando as águas do dilúvio enfim secaram, a arca repousou sobre as montanhas de Ararate. O texto bíblico relata que, então, Noé removeu a cobertura da arca. Isso está lá em Gênesis 8:13. E olhou, e eis que o solo estava enxuto. Noé retirou o teto da grande embarcação em que havia permanecido por tanto tempo. Aquilo foi um ato de fé. Se a chuva retornasse, ele e as pessoas da sua casa não teriam como se proteger. Todavia, Deus havia lhe dito que poderiam seguir em frente. E eles precisariam confiar na sua palavra. Por mais providencial que tivesse sido a arca, eles não poderiam permanecer nela o resto das suas vidas. O plano do Senhor para aquelas pessoas não era apenas que sobrevivessem, mas que vivessem. Você tem vivido o melhor de Deus nessa terra? Sua família tem vivido o melhor de Deus nessa terra? Faça essa reflexão. Deus disse a Noé: saia da arca e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. E olha mais o que Deus fez lá em Gênesis 9:1, nos diz que Deus abençoou a Noé e a sua família, estabelecendo com eles aliança, tanto para a família de Noé como para toda a sua descendência. Olha que Deus tremendo, olha que Deus maravilhoso. Isso serve de lição para nós. Quando enfrentamos tempestades em nossa vida, muitas vezes nos damos por satisfeitos, somente por havermos sobrevivido. Cheguei até aqui, afinal tivemos que passar por várias lutas. Trazemos cicatrizes das batalhas que travamos. Situações assim podem nos deixar traumatizados, podem fazer de nós indivíduos amargos, tristes ou desconfiados. Talvez cheguemos a pensar: foi tão difícil resistir e eu consegui. Não posso esperar mais do que isso, estou satisfeito. Tá bom. Não devo tentar construir uma nova vida ou acalentar novos sonhos. Não devo confiar outra vez. É melhor permanecer segura, encolhida no meu lugar. É mais prudente não sair da arca. Mas Deus não quer isso para você. Deus tem o melhor para você. Mas Ele fala: se quiserdes, comereis o melhor desta terra. Nos sujeitamos às diversas situações tóxicas e não acreditamos que podemos fazer a diferença.
Muitas das vezes estamos conformados, estamos, muitas das vezes, ali na nossa zona de conforto. Mas é necessário que nós lembremos que sobreviver é bom, mas viver é muito melhor. E a palavra de Deus nos diz que nós precisamos voltar a sonhar. E isso significa que teremos que confiar em Deus. Como Noé, necessitamos ter coragem e seguir em frente. Há muitas bênçãos nos aguardando. O patriarca removeu a cobertura da arca. Ao fazer isso, ele mostrou que a sua fé não estava na arca, e sim em Deus. Que nós possamos seguir esse exemplo. Que nós possamos exercer o nosso chamado, o nosso propósito. Que nós possamos viver em fé. Porque a palavra do Senhor em Efésios 6:10, ele nos fala que o escudo da fé nos protege de todos os dardos inflamados do maligno. Então, se nós desenvolvermos com Deus intimidade, se nós desenvolvermos com Deus uma aproximação, mesmo que você não consiga, mesmo que você ache difícil, mesmo que esteja para você uma situação intransponível, creia, se aproxime de Deus, busque de Deus a revelação, a sabedoria, que você vai conseguir encontrar uma saída, uma pessoa que possa te ajudar. Aqui nós estamos, nesses 21 dias, buscando essa fé, buscando abençoar você e toda a sua família. Que Deus possa acrescentar a sua fé a cada dia mais. Que Deus possa te renovar, que Deus possa te fortalecer na força do Senhor. E você possa chegar ao fim da tempestade e dizer como Josué dizia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, que você seja próspero, abençoado e fortalecidos nele, que é Senhor. Amém?